galera, tudo bem com vocês? O vídeo da semana é um vídeo pesado, um vídeo denso e que é uma análise, na realidade, sobre o conflito que está tendo sobre a Rússia e contra a Ucrânia. É uma análise mostrando um pouquinho da história que gerou e que levou até culminar, né, nessa guerra que a gente está vendo basicamente já tem uma semana, né? O vídeo da semana é esse, então vamos pro vídeo. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, o vídeo é um pouco denso, né? É um vídeo muito delicado, que tem muitas coisas que são sensíveis, então eu tô trazendo para vocês um contexto mais histórico do conflito, trazendo as bases históricas para vocês. Já tá tendo muita coisa na televisão, muita coisa na internet, então eu não quero trazer repetições, mas trazer um pouco da visão histórica sobre o acontecimento. Para a gente entender esse conflito, o porquê que aconteceu esse conflito, a gente tem que entender que a região onde a Rússia, a Ucrânia, ela está situada, é uma região muito conflituosa desde a época da Primeira Guerra Mundial. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação da União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. A gente tem que voltar para o ano de 1949. Aí vocês devem estar se perguntando, por que voltar para 1949? A gente tem que voltar para essa data porque foi a partir dessa data que a gente tem basicamente a criação da Guerra Fria. Acho que todo mundo já conhece um pouco sobre a Guerra Fria, sabe o que é a Guerra Fria, estudou a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito velado, às vezes nem tanto, entre os Estados Unidos, que pertenciam ao bloco capitalista, e a União Soviética, que pertencia ao bloco socialista. Do lado capitalista, a gente tem a criação de um pacto que gerou a OTAN. Aí vocês devem estar se perguntando, o que é a OTAN? A OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. E do lado socialista, a gente tem o Pacto de Varsóvia, que seria a mesma versão da OTAN, mas só que com os países que faziam parte da antiga União Soviética. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê desses dois blocos terem esses dois tratados. A OTAN ela foi criada em 49 para combater o avanço da União Soviética. E o Pacto de Varsóvia também foi para combater o avanço dos Estados Unidos e do bloco capitalista. A partir de 1991, a gente tem a queda da União Soviética e a dissolução da União Soviética em vários outros países. Com o fim da União Soviética, a gente tem o fim do Pacto de Varsóvia, mas em contrapartida, a gente não tem o fim da OTAN. A gente tem sim uma visão mais expansionista da OTAN, ou seja, ela vai em direção a essa região, né, essa região do leste europeu, fazendo com que os países que eram de influência da União Soviética, e que hoje são outros países, foram independentes, eles tenham uma base, eles têm uma ligação direta com a OTAN. A gente vê que o fim da União Soviética, né, a gente tem a Rússia voltando a ser Rússia, com a sua totalidade continental, mas a gente tem ainda alguns países que são socialistas, né? A gente tem a China, a gente tem Cuba, a gente tem a Coreia do Norte, mas precisamente a gente tem a China, que nem sonhava em ser uma cultura ou ter uma potência, ser um expoente de potência, né? Uma pergunta para vocês, vocês acham que a gente tem uma nova Guerra Fria, a gente tem uma nova perspectiva de Guerra Fria? Porque para mim, acho que a gente está vendo um reboot da Guerra Fria que foi até 91. Aí vocês se perguntam, mas quem está fazendo esse reboot? A gente tem esse reboot hoje em dia com a China, porque a China ela é um país socialista, mas ela tem uma expansão de mercado, uma expansão econômica muito grande e ela é associada com a Rússia. E essa associação e esse crescimento tão exponencial da China junto com a Rússia traz a lembrança da União Soviética, né? E faz com que os Estados Unidos se sintam ameaçados. Mas em contrapartida, a China ela não tem a questão bélica
tão potente, então não tem exército tão potente. Então por que ela se associa à Rússia? A Rússia é o segundo maior exército do mundo, né? A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Então a gente tem mais ou menos uma noção por que ela se associa à Rússia. Vemos que os Estados Unidos tenta a todo modo acabar com essa união entre a Rússia e a China. Ele tenta fazer com que esse pacto ou essa relação deles venha a ruir para que a China se enfraqueça e esse bloco socialista, entre aspas, se enfraqueça e acabe. E essa relação dele de medo faz com que ele tente fazer com que a Rússia ela faça coisas para ter sanções ou faça coisas para poder ter algum tipo de retaliação e acabar com essa junção econômica, né, e militar também. E fazer com que a Rússia ela tenha uma relação com os Estados Unidos, né? Ela tenha um comércio com os Estados Unidos, ela tenha relações bélicas e potências com os Estados Unidos, só que a gente sabe que isso é basicamente impossível. Aí vocês devem estar se perguntando por que a Ucrânia ela é importante. A Ucrânia ela é importante porque ali a gente tem uma série de coisas que faz com que a Ucrânia seja importante, tanto para a OTAN quanto para a Rússia. A gente vê que a Ucrânia ela tem essa pegada estratégica, principalmente estratégica, para a Rússia, porque ela faz fronteira direto com a Rússia. Não só ela, como a Polônia, como a Bielorrússia, como Moldova e entre outros países que fazem parte ali dos países satélites que eram da União Soviética. E ali também tem a questão do surgimento do povo russo, né? A cultura russa, a etnia russa, ela surgiu dali, daquela região da Ucrânia no século IX. A Ucrânia ela tem um poder geográfico muito bom e muito perigoso também, né? Porque ela faz fronteira direta e a maior parte do seu território faz fronteira com a Rússia e é um país estratégico. E com a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, permite que ali tenham bases especiais com mísseis que possam chegar até Moscou de uma forma muito rápida, porque da Ucrânia para Moscou você faz em algumas horas, faz em poucas horas. Isso me faz lembrar também, a gente tem em 1962 a implementação de mísseis, na realidade a tentativa de colocar mísseis em Cuba, só que os Estados Unidos não gostou e interviu e a gente teve a crise dos mísseis. E além dessa questão militar, bélico-militar, né, a gente também tem a questão econômica, que é uma das pautas centrais dessa disputa entre a Rússia de Putin e da Ucrânia de Zelensky. Onde a Rússia ela tem, além, né, dessa questão econômica, ela tem uma vasta extração de gás, uma vasta perfuração de petróleo, e tanto o petróleo quanto o gás, eles passam por gasodutos. O gás passa por gasoduto e o petróleo passa por um oleoduto. Esses oleodutos e gasodutos passam por debaixo da Ucrânia. Então, se os Estados Unidos colocassem uma base da OTAN nesse território, eles teriam, teoricamente, um controle sobre essa produção de gás ou essa circulação de gás, mas a Rússia também vê dessa forma. Se a Rússia deixasse que a OTAN entrasse no território ucraniano, faria com que a sua produção de gás, o seu escoamento de gás e de petróleo ficasse danificado, ficasse prejudicado. E essa aproximação, né, que a Ucrânia tem da OTAN fez com que o Putin tivesse ou fosse induzido a ter uma ação mais enérgica. E essas posições mais enérgicas não vêm de hoje, né? Elas vêm já de anos atrás. Na realidade, ela vem desde 2014. A gente pode ver que a partir de 2013, 2014, a gente tem o surgimento de uma extrema esquerda, de uma extrema direita, que ascende ao poder em alguns países, né? Como os Estados Unidos, como na própria Ucrânia, como na Itália e em outros países, e principalmente também no Brasil. A gente vê no Brasil, em 2013, 2014, as nossas manifestações que chegaram, várias pessoas em vários pontos, né? E com essa ascensão da extrema-direita, a gente vê também a ascensão de grupos que, infelizmente, são grupos deploráveis, infelizmente são grupos que não fazem bem a nossa história, não fizeram bem a nossa história,
que são grupos neonazistas e neofascistas. A gente pode observar que dentro da Ucrânia a gente tem algum surgimento de alguns grupos separatistas, né? E com o presidente, o antigo presidente, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar a foto dele passando, em 2014, ele era mais favorável à Rússia, ele acaba não sendo tão favorável à OTAN e ele acaba deixando a OTAN um pouco de lado e favorece a Rússia. Nessa época, em 2014, a gente tem a Guerra da Crimeia, né, onde a Rússia ela invade a Crimeia, anexa a Crimeia, e a gente também tem a região de Donbás, né, que é uma região separatista junto com a Crimeia, onde a Rússia ela acaba tendo a sua função, acaba tendo uma influência muito grande. Como eu disse, temos muitas manifestações sociais, políticas dentro da Ucrânia e que faz lembrar as nossas manifestações de 2014. Volto a dizer, essas manifestações, em sua maioria, tinha sim pessoas muito de bem, pessoas focadas em querer o melhor para o seu país, mas também tinha pessoas de grupos que são, para mim, a escória da sociedade, que são os neonazistas, os neofascistas, e possibilitou que esses grupos eles tivessem uma abertura e um amplo acesso. Tanto eles tiveram tanta abertura que eles depuseram esse governo em 2014 e acabaram agindo dentro do governo também. Um desses grupos que depuseram o governo era o Batalhão de Azov, se eu não me engano. E ele era composto por voluntários de extrema direita, que em alguns casos esse batalhão tinha algumas fotos, tem algumas fotos, eu vou deixar passando para vocês, que estão posando de um lado a bandeira nazista, do outro lado a bandeira da Ucrânia e do outro lado a bandeira da OTAN. E eles foram subindo, né, foram tendo acesso ao governo para poder manter essa parte do leste europeu, né, manter essa parte da Ucrânia, que estava se rebelando contra, ela estava tendo um movimento separatista, né, com apoio da Rússia. E esse grupo ele foi incorporado à Guarda Nacional Ucraniana, mas ele foi incorporado como prestador de serviço, né? Como um grupo que foi contratado. Mas eles têm várias acusações, que vai desde tortura, genocídio, limpeza étnica, das coisas mais banais e mais imorais que a gente possa ter, né? E como eu disse antes, esse movimento ele derrubou esse antigo presidente. E a gente vê um crescimento muito grande depois da queda desse presidente na Ucrânia, dos movimentos neofascistas e neonazistas. E a gente vê também, como eu disse antes, a bandeira desse grupo tinha algumas bandeiras nazistas e algumas bandeiras neofascistas. A gente vê que em 2019 a gente tem uma associação do novo presidente, né, criando seu partido, que é o Vladimir Zelensky, se eu não me engano. Ele cria um partido único, ele é um ator comediante, né? E ele atua ele faz um papel de um filme onde ele é um presidente que ele sai atirando no meio do parlamento. Ele chega ao apoio do Donald Trump e a gente vê mais uma vez a ascensão da extrema direita na Ucrânia, fazendo com que esses movimentos, eu estou frisando bem esses movimentos, porque foi uma das acusações que o Putin deu, e a gente vê que sim, tem um grande surgimento, né? Tem um grande exponencial desse movimento nazista na Ucrânia. Vemos que as relações econômicas, bélicas, estavam muito próximas da OTAN e dos Estados Unidos. E isso deixava o Putin e a Rússia bem ressabiados, bem bolados. Tenho duas perguntinhas para vocês, galera. Vocês acham que realmente esse conflito na Ucrânia vai gerar uma terceira guerra mundial? Ou vocês acham que vai gerar uma terceira guerra mundial com perigo nuclear? Fica a dica aí para vocês, pensem. A Rússia, ela tem observado essa aproximação ocidental dentro dessa zona de influência, né? Ali muito próximo às suas fronteiras. Chegou na Polônia, chegou na Romênia, chegou na Estônia, tentou chegar na Geórgia, tentou chegar na Moldávia, tentou chegar na Ucrânia, e isso para o Putin e para a Rússia foi como se fosse um alerta, um start, para que, olha, a OTAN está chegando muito próximo das minhas fronteiras, e se ela instalar alguma coisa aqui, vai ser muito
muito prejudicial. Vemos que o Putin, ele em algum discurso, né, que eu não me lembro, de semana passada, da semana retrasada, ele fala sobre a questão histórica na Rússia, fala a questão histórica, cultural, social, e fala que a Ucrânia seria uma pequena Rússia, uma Rússia branca. A gente vê que na Ucrânia a gente tem vários pontos de locais, de várias localidades que não se veem como ucranianos, mas sim se vê como russos. Tem cultura, tem fala, tem costumes e tem tudo que é ligado à cultura russa e não à cultura ucraniana. E ele vê que a Ucrânia, para ele, a Ucrânia não tem justificativa política, econômica e principalmente cultural, histórica para se existir. E sim, a Ucrânia é nada mais, nada menos que parte do território russo. Então, para ele, é como se ele estivesse reintegrando uma posse da Rússia. E se a Ucrânia, né, com Vladimir Zelensky, tivesse esse apoio da OTAN, ou entrasse para a OTAN, seria muito prejudicial para o Putin. Por quê? Se ela entrasse para a OTAN, os Estados Unidos estaria muito presente ali. Isso seria uma ameaça muito grande para o Putin, onde ele colocaria bases, onde ele colocaria destacamentos muito próximo à fronteira da Rússia, e também ele controlaria a questão dos gasodutos, né? A gente tem dois gasodutos importantes. Um, que é o gasoduto que foi feito na época ainda da União Soviética, e um outro gasoduto, que é o Nord Stream 2. Esse gasoduto, ele passa por toda a Ucrânia e vai até a Alemanha e alguns outros países da Europa Ocidental, né? Da Europa Ocidental e da Europa Central também. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas você explicou, e por que desse conflito, por que dessa guerra? Gente, essa guerra ela é muito, muito pesada. Essa guerra é uma guerra mais ideológica, uma guerra um pouco mais do âmbito mais intelectual, ou do âmbito de uma mente um pouco mais doentia, né? Não estou aqui para julgar, estou aqui para mostrar os fatos, mostrar a história, né? Mas vocês devem parar para pensar e analisar toda a questão histórica, como eu trouxe aqui para vocês. E ela está pautada principalmente no domínio de territórios, principalmente no domínio de forças econômicas. E quem tem força econômica tem força militar, tem força de domínio de território. Então a Rússia está tentando anexar algumas partes da Ucrânia, está tentando anexar algumas partes que são principais, né? Tomou vários pontos, já está tomando o sul, a parte sul da Ucrânia. Eu vou deixar um mapinha para vocês já atualizado, né? Dos avanços da Rússia. Mas a gente tem que levar em consideração que guerras nunca são legais, que conflitos armados nunca são legais, porque tem morte de pessoas, tem morte de inocentes, tem morte de pessoas que não deveriam estar participando dessa guerra. Se vocês me perguntarem se eu sou a favor da guerra, eu vou falar para vocês que não sou a favor, mas eu entendo tanto um lado quanto o outro e tento entender e fazer uma análise histórica, fazer uma regressão histórica para que a gente possa entender o futuro. Esse é também um dos papéis do historiador. Então, pessoal, respondendo a pergunta, a gente não tem, teoricamente, hoje, a gente não tem uma declaração de guerra, de terceira guerra mundial. A gente tem um conflito entre a Rússia e a Ucrânia que vem de séculos, um conflito que já vem desde a década de 40, desde a década de 50, onde a gente tem conflitos que são marcados, onde tem várias coisas que estão relacionadas ao leste europeu, à Europa Ocidental. Então, se vocês gostaram, deixa um like, comenta, compartilha. Eu queria pedir desculpas por estar trazendo esse vídeo, que é um vídeo pesado, mas espero que vocês gostem. Então, galera, valeu, família, tamo junto.